subsídios. Lições Bíblicas Adultos. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez de volta no canal da EBD, a Escola Bíblica Dominical de Bacabal, e para nós sempre é um prazer compartilhar a palavra do Senhor, porque nós estamos aqui nesta terra para fazermos a obra de Deus e obedecermos o chamado que Deus tem na vida de cada um de nós. E nesta grande oportunidade dada por Deus, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, agradecer a Deus pela vida do irmão Ribamar e de todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical e da superintendência da nossa EBD de Bacabal. Com este ensejo, eu quero trazer aos irmãos a lição de número 7, que nós iremos estudar, que tem como tema A Bíblia Transforma as Pessoas. Eu sempre, nas minhas colocações, sempre a gente respalda a importância que tem a Bíblia Sagrada nas nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela traz luz a toda a nossa vida. É por meio da palavra que nós temos o acesso de conhecer mais o que Deus tem para nossas vidas. É através da palavra de Deus que nós temos a capacidade de recebermos mais conhecimento, de obtermos mais sabedoria, de sabermos tomar as decisões certas, decisões que glorificam a Deus, que exaltam ao nosso Senhor. Por isso que nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé. Quero, neste momento, compartilhar junto com os irmãos sobre a importância que nós temos na Escola Bíblica Dominical de nos reunirmos todos os domingos para a gente se enriquecer mais, crescer mais no conhecimento. É bem verdade, irmãos, que também a oração ela é importante, é essencial, né? É um equilíbrio na vida espiritual. A Bíblia diz que antes crescei na graça e no conhecimento. E nós que somos cristãos, que servimos a Deus, principalmente numa era que nós vivemos hoje, a era da tecnologia, da informação, de conhecimentos que a cada dia tem crescido, nós que somos igreja devemos estar preparados em todos os sentidos, tanto na vida espiritual como na vida intelectual, tendo conhecimento da palavra, que é a base de toda a nossa pregação, é a Bíblia, porque a Bíblia Sagrada transforma as pessoas. O nosso primeiro ponto vai falar sobre a Bíblia é a palavra viva de Deus. Os irmãos sabem aquele versículo que se encontra em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante de que qualquer outra arma, né? É como a espada de dois gumes. A Bíblia Sagrada é um único livro onde você lê e o autor fala com você. A palavra de Deus também é um único livro onde tem o poder de dividir a alma e o espírito. É através da palavra de Deus que nós somos fortalecidos. Na verdade, irmãos, a nossa base espiritual, a nossa base de fé se encontra na palavra de Deus. Como aquela parábola que Jesus, eu não digo nem parábola, né? Mas quando Jesus estava conversando com os discípulos, falou acerca daquele homem que edificou essa casa, um na rocha, outro na areia, e essa figura, ela nos dá muitas lições de onde nós devemos construir a nossa casa. E nós sabemos que uma casa, uma estrutura de uma casa física, ela é baseada, ela é construída em cima de um alicerce. Então, o alicerce de uma casa é importantíssimo.
porque a casa ela é sustentada porque está no alicerce. A vida cristã também ela é alicerçada porque está baseada na palavra. Então nós que somos crentes em Jesus, a nossa vida deve estar pautada na palavra. É muito fácil nós pregarmos a palavra, nós ensinarmos, mas o mais importante, irmãos, é que as pessoas possam ler a Bíblia em nós, né? Na verdade, nós devemos ser a Bíblia a ser lida pelas pessoas. Por que eu digo isso? Porque nós que conhecemos a palavra, pregamos a palavra, explanamos ela, é óbvio, irmãos, que nós devemos viver a palavra. Tiago já escrevendo na sua carta, disse para não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Então, a palavra de Deus ela é a base para a nossa vida cristã, é a base, é o respaldo das nossas pregações, dos nossos ensinamentos, porque a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é mantimento, a palavra de Deus qualifica, a palavra de Deus edifica, a palavra de Deus santifica, a palavra de Deus purifica. Então, ela é importantíssima na vida cristã. Outro ponto importante que fala sobre o versículo 12 do capítulo 4 de Hebreus, que o uso figurado da espada de dois gumes, ela simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar, né? Os irmãos sabem que o livro de Salmos é um livro de poesias, onde se encontram muitas palavras, muitas frases de motivação, onde, por exemplo, quando nós lemos Salmo 46, de número 46, versículo 1, Deus é o nosso refúgio, ou seja, Deus, o Adonai, o El Shaddai, é quem nos protege, né? É quem nos fortalece. Ele é socorro bem presente na angústia. Quando nós lemos uma palavra dessa, quem está triste, desanimado, desamparado, perseguido, estando com luta, passando por lutas, se sente confortado, porque a própria palavra ela tem este poder de alegrar, de animar, como está escrito lá em 1 Timóteo, que a palavra de Deus ela educa, ela adverte, ela corrige. A própria palavra de Deus tem esse poder, né? Eu sempre falo que a palavra de Deus ela independe de qualquer pregador pentecostal, de as pessoas serem transformadas, de as pessoas serem tocadas por Deus, né? Não depende de nós. Nós somos os porta-vozes da palavra de Deus. Nós transmitimos em voz audível aquilo que está escrito em palavras. Por isso que ela é quem toca no coração e o Espírito Santo é que faz a obra na vida das pessoas. Quando também diz lá o sentido figurado, quando diz que ela penetra a alma, a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, significa que ela atinge o âmago do nosso interior, né? Examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o espírito e a carne. Quem faz isso? A própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, meus queridos e amados coordenadores, professores, meus ouvintes deste canal que está nos assistindo, a palavra de Deus, ela tem que estar presente na nossa vida diária, né? Que nós possamos a cada dia vivermos a palavra de Deus. Que as pessoas lá fora, lá no mundo, possam ler a Bíblia em nossas vidas, porque essa é que é a verdade, né? A gente devemos ser praticantes da palavra do Senhor. E nós somos responsáveis, estamos aqui com uma missão de levar a mensagem do Senhor, de pregar a palavra, porque a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus adverte, a palavra de Deus alegra, a palavra de Deus fortalece, a palavra de Deus anima, a palavra de Deus robustece, enriquece, envolve, desenvolve. A palavra de Deus é alimento, é mantimento, a palavra de Deus é azeite, a palavra de Deus é o distintivo do crente. Agora, irmãos, eu não me convenço de uma geração que vivemos hoje, não estou aqui a criticar, mas eu me entristeço com
alguns cultos de algumas igrejas de nosso país, que hoje a Bíblia já não está fazendo mais parte no cotidiano do cristão. Tem pessoas que têm vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, de ir para a igreja com a Bíblia. Às vezes, quando o pastor, um dirigente, pergunta quem está com a Bíblia, às vezes o irmão nem apresenta a Bíblia, apresenta um celular, né? A Bíblia Sagrada, irmãos, ela tem que ser uma ferramenta inseparável da sua vida. Ela é espada. Devemos estar bem armados com a palavra do Senhor. Amém? Então, o terceiro ponto, a palavra de Deus é apta para quê? Para discernir, para avaliar, né? A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados. E quem tem esse poder para revelar isso, para discernir isso? A palavra de Deus. Então, meu querido coordenadores, meus irmãos, igreja do Senhor, preguemos a palavra, vivamos a palavra, que a Bíblia Sagrada possa estar presente em nossa vida diariamente. O segundo ponto da nossa lição, que nós estamos estudando, fala sobre a Bíblia anula os conselhos do mundo. Meus irmãos, respaldando neste ponto, eu quero citar um versículo que se encontra em Isaías, até procurar aqui na minha Bíblia, Isaías capítulo 8, os irmãos quiserem até anotarem aí, esse versículo, ele é muito importante. Jeremias, profeta Chorão, capítulo 8, versículo 9, está escrito assim: os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Ou seja, o que ele quer dizer é que a sabedoria terá... Que sabedoria terá alguém que não respeita a palavra do Senhor? E nós estamos vivendo em um mundo, irmãos, que a cada dia tem desrespeitado a palavra de Deus. Eu quero dizer, quem nos ouve neste canal da EBD, a Escola Bíblica Dominical de Bacabal, eu quero dizer a vocês que a palavra de Deus é a autoridade máxima aqui da terra. É a palavra de Deus, o nosso Criador, o Criador dos céus e da terra. E todos que vieram contra a palavra tiveram fins desastrosos, porque a Bíblia é um livro muito sagrado e devemos respeitá-la. E o mundo hoje, a cada dia, tem se esquecido desta palavra, né? O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus: a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Irmãos, não adianta eu viver uma vida dedicada ao estudo teológico e também ao estudo secular, fortalecendo o meu intelecto. Aí eu pergunto, meus queridos, e o espiritual? A vida espiritual, irmãos, ela é essencial para um mestre, para um ministro do Senhor, porque elas têm que estar equilibradas, têm que estar juntas, aniveladas, igual. Conhecimento e oração. Porque só oro e não busco conhecimento de Deus, leitura da Bíblia, meditação, fica uma coisa desproporcional. Aí eu só leio a Bíblia, só estudo teologia, livros, comentários, e oro pouco, jejuo pouco, não busco a Deus. Cadê a graça de Deus? Cadê a unção? Como é que Deus vai me usar na palavra? Por isso, tem que estar anivelada, juntas, igual. Antes crescer na graça e no conhecimento. Jesus, falando lá na palavra de Deus que está escrita em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele diz assim: errais em quê? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus enfatizando, irmãos, a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos, irmão, dar e ter respaldo
para qualquer assunto que concerne ao mundo espiritual e ao mundo secular. E neste mundo secular que nós estamos vivendo hoje, onde a ciência tem crescido, a incredulidade, nós que somos igreja devemos pregar a palavra, vivemos a palavra e temos respaldo da palavra. Por isso que a escola bíblica dominical, como sempre falo, é a maior escola teológica que existe na igreja, onde os pastores, ministros, obreiros missionários são formados. Devemos dar importância à escola bíblica dominical. Por isso, convidamos aos meus irmãos a dar importância a esta linha de raciocínio que é o conhecimento. A participarem da escola dominical, onde você cresce, onde você tira suas dúvidas. Eu falo de mim mesmo. Eu participo da escola dominical há mais de 24 anos. Eu me lembro que a primeira vez, quando eu me converti em 97, em julho, foi na quarta-feira, já no domingo, eu já participei da escola dominical e nunca parei de ir. E 90% do que eu sei, eu aprendi e devo à escola bíblica dominical. Por isso, participe da escola dominical, venha aprender a palavra do Senhor. Nós estamos estudando uma lição importantíssima nesse trimestre, a supremacia das Escrituras, a inspirada, a inerrante, a infalível, a poderosa palavra de Deus. Amém? O segundo ponto, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz do maligno. O sistema já está corrompido. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele atrapalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida e a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Aí eu pergunto aos irmãos, os irmãos estão vendo esse filme? Os irmãos estão presenciando esse momento atual, onde nós temos percebido a desvalorização moral, a desvalorização dos cristãos, o crescimento do ódio, a falta de respeito, até mesmo entre os irmãos. Irmãos, devemos acordar para a realidade. Tem irmãos ainda que precisam receber um choque da realidade. Precisa se despertar. Nós estamos vivendo os últimos dias. E por isso que a Bíblia é importante. A palavra do Senhor, louvado seja o Senhor, ela precisa ser pregada, ensinada todos os dias. Além de ser ensinada e pregada, ela deve ser vivida, né? Eu já disse no começo que as pessoas devem ler a Bíblia em nossa vida. Devemos praticar a palavra, porque, irmãos, o que temos visto nesses últimos tempos, a corrupção crescendo, a desvalorização cristã, o ódio crescendo, o desrespeito contra a vida, são as leis querendo aprovar acerca do aborto, leis tramitando querendo esbarrar a pregação da palavra. Por isso, nós devemos se unirmos, orarmos, buscarmos a Deus e pregar a palavra. A destruição dos falsos argumentos, uma coisa importante, que eu sempre falo aos irmãos na escola dominical, é sobre as escrituras. Nós temos, irmãos, às vezes, muitas linhas de pensamentos teológicos que não está respaldada na palavra de Deus. Tem uma frase que o texto fora do contexto vira pretexto, né? Por isso que existe muitas heresias em nossas linhas teológicas, muitos pensamentos, porque, como estudamos a lição, me parece que é o número 4, se não me falha a memória, justamente falava sobre a importância, como ler a Bíblia, a ciência da hermenêutica e da exegese, né? A exegese, ela te dá o respaldo de você interpretar as palavras, a hermenêutica te dá o respaldo de você interpretar um texto segundo a palavra, mas também tem a exegese, né? Ou seja, aquela pessoa que traduz o texto para si, né? São chamadas aquelas pessoas que seguem essa linha de raciocínio, a exegese. São pessoas que transmitem a palavra para si mesmo, ou seja, eu vou interpretar do meu jeito, vai ser desse modo. E não é assim.
A palavra, ela em si é inerrante. A palavra de Deus é viva. E é a palavra de Deus que transforma o homem. Então, nenhum ser humano tem o poder, né, de desfazer o que está escrito na palavra, né? Devemos seguir fielmente o que está na palavra. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, destrói os maus conselhos. A Bíblia, NVA, traduz raciocínios faciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplicadas a ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo, as heresias, que contradiz a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade. João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É a palavra. Quem é a palavra? Quem é o Logos? Quem é o Verbos? É Jesus Cristo, o Nazareno. É por isso, irmãos, que tem surgido muitas igrejas aí com tantas invenções, né? Então a gente vê a falta de conhecimento das pessoas por parte da palavra. Eu acho muito importante, irmãos, que nós, igreja, devemos seguir o exemplo dos irmãos de Bereia. O apóstolo Paulo, quando estava pregando ali em Bereia, quem é o apóstolo Paulo? Os irmãos conheceram, no trimestre passado estudamos sobre a vida do apóstolo Paulo, um grande erudito das Sagradas Escrituras, um fariseu, cresceu com a lei, né? Conhecendo a palavra, um conhecedor, um filósofo, um poeta, um grande homem de Deus. Deus escolheu ele para pregar a palavra. E quando o apóstolo Paulo, pregando a palavra dos irmãos de Bereia, os irmãos que os irmãos fizeram, o culto acabou, eles chegaram em casa, o que foi que eles fizeram? Foram pegar a palavra, examinar, olhar se o que Paulo estava pregando era de fato a verdade, se realmente o que ele estava pregando estava condizendo com a palavra de Deus. É por isso que hoje existem muitas heresias nas nossas igrejas, porque as pessoas chegam nas nossas igrejas, aí levam interpretações erradas, fora do contexto, fora do texto, às vezes interpreta para si mesmo, as pessoas que não têm conhecimento da palavra, às vezes acabam fazendo coisas erradas. É por isso que existem essas muitas falsas ideias em nossas igrejas, por falta do conhecimento. Jesus disse: errais. Errais em que, Jesus? Errais não conhecendo a palavra. Então, meu querido irmão, meus professores, igreja, estudemos a palavra, participemos da escola dominical. Eu convido os irmãos a assistirem o nosso canal da EBD, que é importante, onde nós pontuamos alguns pontos das nossas lições. Então, vamos aqui para terminarmos, vamos aqui para o último ponto, que é a Bíblia nos torna humilde. Eu quero dizer para os irmãos, Deus aborrece a soberba. Quem é uma pessoa soberba? Uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa orgulhoso. Infelizmente isso não deve existir em nosso meio. Infelizmente existe, né? Esse tipo de comportamento em nosso meio. E a Bíblia nos torna humilde. O que é humilde, irmãos? O que é ser humilde? Será que ser humilde é eu me vestir simples? Eu ir para o culto com o terno rasgado, com a calça meio amassada, gravata desajeitada, sapato meio rasgado? Irmão, é humilde, não tem nada a ver, né? Humildade não é isso, irmãos. A humildade é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações. Isso é ser humilde. Eu reconheço as minhas limitações. Humildade também, irmãos, é reconhecer que você é pequeno, menor do que outra pessoa, é você ver as outras pessoas maiores do que você. Ser humilde, irmãos, é uma pessoa que honra outra pessoa e que não despreza as pessoas. Isso é ser uma pessoa humilde. E isso nós devemos nos revertir. E quem nos torna humilde? A palavra. Através de quê? Da leitura diária, da meditação da palavra. Então a palavra ela nos torna pessoas melhores, amém? O segundo ponto, Cristo é o nosso exemplo de humildade. A Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Irmãos, não existe um maior exemplo de humildade
Olha o que Jesus disse. Eu não vim aqui para ser servido, mas para servir. Será que esta palavra, irmãos, não faz efeito em nós? Existem muitos que não querem servir. Estão em determinados cargos e a maioria pensam que aquele cargo tem como status e não quer servir a obra do Senhor, não quer servir o irmão. Mas Jesus nos deu exemplo. Está escrito onde? Na Bíblia Sagrada. Jesus deu o maior exemplo de humildade. A humildade é uma virtude cristã. Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade. Bem-aventurados os humildes de coração, porque verão a Deus. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem, como é digno da vocação com que fortes chamados. E enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modestia e reconhecer as próprias fraquezas. Meus queridos, precisamos com urgência de nós, a cada dia, crescermos mais em conhecimento da palavra. Nós esquecemos também da oração, mas é importante o ensino bíblico. Em todo o ministério de Cristo, os irmãos que sabem bem da Bíblia sabem que todo o ministério de Jesus, Jesus chegava à beira do rio, assentava no barco e ensinava. Jesus chegava em lugar, assentava e ensinava. Jesus ensinava a palavra. Eu sempre gosto de usar aquele termo figurativo. Por exemplo, você quando vai almoçar ou jantar, você não pega alimento e vai comer com rapidez, porque aquilo ali vai fazer mal ao seu organismo, você vai ter refluxo, vai ofender alguma coisa dentro do seu estômago, vai lhe fazer mal. Agora você comendo, com cautela, devagar, saboreando a comida, percebendo o sabor de determinada carne, o sabor que foi colocado, o tempero, aquilo ali você vai saboreando aos poucos. Também o ensinamento é a mesma coisa. Eu não posso chegar aqui, por exemplo, professor da escola dominical. Eu sempre digo aos meus irmãos que o professor da escola dominical ele tem que se preparar a semana toda para dar aula no domingo. Mas tem professores que, infelizmente, deixam para estudar a lição no sábado de noite, irmãos. Aí eu queria perguntar para os irmãos, já que nós estamos em um canal da EBD, um canal onde nós discutimos ideias, pontuamos as nossas lições, o que está na nossa lição, que é muito resumida, mas eu digo para os irmãos, um professor que pega a lição no sábado à noite, vai entregar o que para essa sala? Chega lá com o osso seco, irmão, com capim seco, só lê a lição, vai passar que tipo de ensinamento? Por isso que, graças a Deus, Deus tem usado os nossos pastores, as nossas irmãs, a superintendência, né? E sempre tem nos orientado esse treinamento. Quero até aproveitar a oportunidade e relembrar os irmãos não perder o treinamento no dia 19 para todos os professores da escola dominical. É uma oportunidade, irmão, de nós nos reciclarmos mais, de buscarmos mais conhecimento, de nos prepararmos mais para sermos bons mestres e passar a palavra de Deus com clareza para que a nossa sala, quem está nos ouvindo, possam entender o que está escrito na Bíblia. E você foi chamado para esta função, então esmere-se nela. Busque conhecimento, compre uma Bíblia de estudo, livros, comentários, venha para o Templo Central, vai na biblioteca, estude livro, tenta crescer. Nós temos um celular que temos acesso ao Google. Você pesquisa uma palavra, uma frase. Então você vai tirar as suas dúvidas. Então você, como professor, se prepare, estejam esmerados, buscando mais conhecimento para repassar aos nossos alunos. Então, quero desde já aqui agradecer a Deus pela oportunidade e falar aos irmãos, não percam a Escola Bíblica Dominical. Venham todos os domingos, algumas congregações começam 9, outras 8h30, mas participe.
Participe do nosso canal da EBD, a Escola Bíblica Dominical de Bacabal, nosso canal também no Instagram. Participe conosco, nos apoie, nos dá força. Nós estamos orando para que Deus venha avivar nossas igrejas, para que Deus venha avivar os irmãos a terem o interesse de se alimentar deste livro que é poderoso, que é o único livro que existe na terra que tem o poder de transformar um homem, de corrigir o homem, de educar o homem, de tornar um homem humilde, um homem amável, um homem educado, um homem que respeita os valores cristãos, um homem que respeita a vida, que respeita as pessoas. Tudo isso, irmãos, como cristão, nós aprendemos através da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o único livro que transforma a vida das pessoas. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Deus abençoe a sua vida e que te dê graça e conhecimento em nome de Jesus. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Amém.